Lúcia parou na entrada do café e ajeitou o bebê no braço esquerdo. A calçada estava cheia, gente entrando, saindo, conversando em pé. Ninguém olhava para ela. Ela limpou a garganta. Com licença. Um homem de terno desviou. Uma mulher puxou a bolsa para perto do corpo. Lúcia sentiu o peso do Miguel aumentar no braço. Ele estava quieto demais, dormindo ou cansado de chorar. Por favor, alguém pode segurar meu bebê? Silêncio. Ela repetiu, mais alto. Só por 1 minuto. Eu preciso cantar. Uma moça parou. Olhou para o bebê, depois para Lúcia. Hesitou, mas estendeu os braços. Lúcia entregou Miguel devagar, como quem entrega tudo que tem. Os dedos dela tremeram ao soltar o cobertor surrado que envolvia o filho. Obrigada. Ela deu 2 passos para a frente. Fechou os olhos. O barulho da rua continuava. Carros, vozes, cadeiras arrastando. Mas dentro dela, algo abriu espaço. Lúcia respirou fundo e cantou. A primeira nota saiu limpa, forte, impossível de ignorar. As conversas pararam. Alguém virou a cabeça. Outro largou o celular. Em 5 segundos, o café inteiro estava em silêncio. Ela não abriu os olhos, só cantou. Quando a última nota se dissolveu no ar, ninguém se mexeu. Lúcia abriu os olhos devagar. Viu rostos parados, olhando para ela. Alguns com a boca entreaberta, outros com os olhos brilhando. A moça que segurava Miguel tinha lágrimas escorrendo. Silêncio. Depois, alguém bateu palmas. Outra pessoa se juntou. Em segundos, a calçada inteira aplaudia. Lúcia não sabia onde colocar as mãos. Ela acenou com a cabeça, esticou os braços para pegar Miguel de volta. A moça entregou o bebê e enfiou uma nota de 20 na manta dele antes de se afastar, limpando o rosto. Lúcia murmurou um obrigada que ninguém ouviu. Virou para sair. Espera! A voz veio de dentro do café. Um homem atravessou a porta de vidro com uma xícara na mão. Ele tinha uns 30 e poucos anos, camisa de botão com as mangas dobradas, barba por fazer. Ele parou a 2 passos dela. Você estuda canto? Lúcia balançou a cabeça. Não. Já cantou profissionalmente? Ela segurou Miguel mais perto. Não. Daniel olhou para ela por um momento longo. Não o olhar de quem julga, o olhar de quem está tentando entender algo que não faz sentido. Onde você aprendeu a cantar assim? Lúcia deu de ombros. Igreja, escola, sozinha. Ele soltou o ar devagar e coçou a nuca. Eu sou Daniel, sou dono desse café e trabalho com música. Ela não respondeu. Só olhou para ele, esperando o resto. Sempre tinha um resto. Você já comeu hoje? A pergunta pegou ela de surpresa. Lúcia piscou. Não. Daniel acenou para dentro. Vem, por favor. Ela hesitou. Miguel mexeu no braço dela, fazendo um barulhinho baixo. Fome. Ele também estava com fome. Só para comer, Daniel disse, como se tivesse lido o pensamento dela. Nada mais. Prometo. Lúcia entrou. O café estava quente. Cheiro de pão, café fresco, manteiga derretida. As mesas estavam ocupadas, mas Daniel apontou para uma no canto, perto da janela. Ela sentou devagar, ajeitando Miguel no colo. Ele abriu os olhos e olhou ao redor sem chorar. Daniel voltou com um prato. Pão francês, geleia, queijo, presunto. Um copo de suco de laranja. Come, eu já volto. Lúcia olhou para a comida. As mãos dela tremeram ao pegar o pão. Ela deu uma mordida pequena, depois outra. Em menos de 1 minuto, metade do prato tinha sumido. Ela parou envergonhada e limpou a boca com as costas da mão. Daniel voltou com um prato menor. Banana amassada, um potinho de iogurte. Para ele, disse apontando para Miguel. Lúcia sentiu algo apertar no peito. Ela pegou a colher e começou a dar a comida para o filho. Miguel comeu devagar, bagunçando tudo, mas comeu. Daniel sentou na cadeira da frente. Ele não falou nada enquanto ela alimentava o bebê. Só ficou ali, tomando o café dele, olhando pela janela de vez em quando. Quando Miguel terminou, Lúcia limpou a boca dele com a ponta da manta. Ela olhou para Daniel. Obrigada. De nada. Pausa. Qual é o seu nome? Lúcia. E o dele? Miguel. Daniel assentiu.
Ele cruzou os braços sobre a mesa e se inclinou um pouco para a frente. Lúcia, eu quero te fazer uma proposta, mas antes, preciso que você seja honesta comigo. Ela ficou tensa. Você tem onde ficar hoje à noite? Lúcia desviou o olhar. A gente se vira. Isso é não. Ela não respondeu. Daniel respirou fundo. Eu tenho um quarto nos fundos daqui. A gente usava para estoque, mas está vazio faz meses. Tem uma cama velha, um banheiro pequeno, nada muito bom, mas tem teto, tem chuveiro quente. Lúcia olhou para ele de novo, desconfiada. E o que você quer em troca? Daniel segurou o olhar dela. Nada. Ela deu uma risada curta, sem humor. Ninguém dá nada de graça. Eu não estou dando de graça. Estou dando porque você precisa e porque seu filho precisa. Lúcia mordeu o lábio. Miguel começou a pesar no braço dela. Ele estava dormindo de novo, com a barriguinha cheia pela primeira vez em dias. Por quê? Ela perguntou baixo. Por que você está fazendo isso? Daniel ficou quieto por um tempo. Depois falou. Porque eu já estive ferrado. Não como você, mas ferrado o suficiente para saber como é quando alguém estende a mão. Ela olhou para o bebê. Para o prato vazio, para a porta do café, onde a rua continuava se movendo indiferente. Só hoje à noite, ela disse quase num sussurro. Daniel assentiu. Só hoje à noite. Mas ele não acreditou nisso. E no fundo, Lúcia também não. Lúcia fechou a porta do quarto e encostou nela por um momento. O espaço era pequeno. Uma cama de solteiro encostada na parede, um criado mudo com gaveta quebrada, uma janela alta que dava para o beco. Mas estava limpo. Cheirava a desinfetante e não a urina. Ela colocou Miguel no centro da cama e fez uma barreira com travesseiros dos dois lados. Ele dormia profundo. O banheiro era ainda menor. Box de vidro rachado, pia manchada, mas tinha água quente. Lúcia abriu o chuveiro e esperou o vapor subir antes de tirar a roupa. Quando a água tocou sua pele, ela fechou os olhos e lembrou. Rodrigo rindo na cozinha do apartamento que eles alugavam. Ele fritando ovos, ela sentada na mesa pequena, reclamando que ele botava sal demais. Ele jogando o pano de prato nela, ela jogando de volta. Você vai cantar no casamento da Fernanda? Vou. Ela me pediu. Você devia cobrar. Sua voz vale ouro, Lu. Não vou cobrar da minha prima, Rodrigo. Ele deu de ombros, sorrindo. Tá bom, mas quando você for famosa, eu vou te lembrar que eu avisei. 3 semanas depois, ele estava morto. Acidente na obra. Viga que soltou. 4 homens caíram. Rodrigo foi o único que não sobreviveu. O velório foi rápido. O enterro, mais ainda. Ninguém tinha dinheiro para nada. Lúcia cantou no funeral, voz firme, sem chorar. Ela só desabou depois, sozinha no apartamento vazio. 2 meses depois, descobriu que estava grávida. Lúcia desligou o chuveiro. Ficou parada dentro do box pingando, olhando para a parede rachada. Ela tentou continuar. Trabalhou limpando casas até a barriga crescer demais. Depois, ninguém mais quis contratá-la. O aluguel atrasou. 1 vez, 2. Na terceira, o dono bateu na porta com 2 homens e uma ordem de despejo. Eu pago semana que vem, eu prometo. Você prometeu mês passado, Lúcia. Eu estou grávida, por favor. Ele nem olhou para ela. Não é problema meu. Ela saiu com uma mala velha e uma sacola de compras cheia de roupa de bebê usada que a vizinha tinha dado. Dormiu na casa de uma amiga por 2 semanas. Depois na casa da prima. Depois no sofá de uma conhecida da igreja. Até que não teve mais sofá. Miguel nasceu no hospital público. Parto rápido, sem complicações. Ela segurou ele pela primeira vez e sentiu algo quebrar dentro do peito. Não de dor, de medo. Medo de não conseguir. Medo de falhar. Medo de ele passar fome, frio, de ele crescer sem nada. Eu vou cuidar de você. Ela sussurrou no ouvido dele, ainda na maternidade. Eu prometo. Mas promessa não paga conta. Lúcia abriu a porta do banheiro enrolada numa toalha fina que estava pendurada no gancho.
Miguel ainda dormia. Ela se vestiu devagar, com as mesmas roupas de antes. Eram as únicas que ela tinha. Os primeiros dias na rua foram os piores. Ela procurou abrigo. Conseguiu vaga em um que aceitava mães com bebê. Mas o lugar era barulhento, sujo, perigoso. Homens bêbados gritando no corredor, mulheres brigando por cobertor. Lúcia ficava acordada a noite inteira, segurando Miguel, tremendo de medo. Ela saiu de lá depois de uma semana. Tentou dormir na rua, mas era pior. Frio demais. Perigoso demais. Então começou a andar. Andava o dia inteiro, pedindo dinheiro, comida, qualquer coisa. Cantava às vezes. Poucas pessoas paravam. A maioria fingia que ela era invisível. Miguel chorava muito no começo. Depois, parou. E isso assustou Lúcia mais do que qualquer coisa. Ela se deitou na cama ao lado do filho. Tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Ele estava quente, respirando devagar, seguro. Pela primeira vez em meses, Lúcia dormiu sem medo de acordar com alguém chutando ela para sair da calçada. Pela primeira vez em meses, ela dormiu de verdade. Lúcia acordou com cheiro de café. Ela abriu os olhos devagar, desorientada. Levou 2 segundos para lembrar onde estava. O quarto pequeno, a cama que não era dela. Miguel dormindo ao lado, respirando fundo. Bateram na porta. Lúcia, você está acordada? A voz de Daniel. Ela se sentou rápido, ajeitou o cabelo com as mãos. Estou. Trouxe café da manhã, posso deixar aqui fora? Ela levantou, abriu a porta uma fresta. Daniel estava com uma bandeja nas mãos. Pão de queijo, café com leite, mamão picado. Ele entregou para ela sem entrar. Obrigada. Depois, se quiser, a gente conversa. Ele foi embora antes que ela pudesse responder. Lúcia comeu devagar, dando pedaços pequenos de pão para Miguel, que mastigava com a boca aberta, sujando tudo. Ela limpou ele com a ponta da manta, tomou o resto do café morno. Quando saiu do quarto, o café estava vazio. Devia ser meio da tarde. Daniel estava atrás do balcão, mexendo no computador. Ele olhou para cima quando ela chegou perto. Dormiu bem? Sim. Miguel? Também. Daniel fechou o notebook. Senta aqui. Preciso te mostrar uma coisa. Ela sentou numa banqueta alta, segurando Miguel no colo. Daniel pegou o celular e abriu um vídeo. Virou a tela para ela. Era ela, cantando na calçada. Alguém tinha filmado. Lúcia viu a própria imagem na tela. A roupa suja, o cabelo desgrenhado, o rosto cansado. Mas a voz estava intacta, limpa, forte, impossível de ignorar. Postaram isso ontem à noite, Daniel disse. Já tem quase 200 mil views. Lúcia ficou olhando para o número. Não fazia sentido. 200 mil? É, e os comentários. As pessoas estão pedindo para saber quem você é, de onde você é, se você tem mais músicas. Ela entregou o celular de volta. Eu não tenho nada. Daniel guardou o telefone. Mas você tem voz. E isso vale muito. Lúcia balançou a cabeça. Não vale. Se valesse, eu não estaria na rua. Você está na rua porque não teve chance, não porque não tem talento. Ela não respondeu. Miguel começou a se mexer procurando algo com a boca. Fome de novo. Ele quer comer, ela disse. Tem comida na geladeira pequena ali atrás. Fica à vontade. Lúcia levantou, foi até a geladeira. Tinha iogurte, fruta, pão. Ela pegou uma banana e amassou com o garfo. Deu para Miguel em colheradas pequenas. Ele comeu sem reclamar. Daniel esperou ela terminar. Depois falou. Lúcia, eu quero te fazer uma proposta. Uma proposta de verdade. Ela o encarou. Eu tenho um amigo que tem um estúdio pequeno. A gente poderia gravar uma música. Só uma. Para testar. Ver como fica. Depois a gente posta. Vê a reação das pessoas. Eu não tenho dinheiro para pagar estúdio. Eu sei. Você não vai pagar. Eu pago. Lúcia franziu a testa. Por quê? Porque eu acho que você pode ter uma chance. Uma chance de verdade. E eu quero te ajudar a ter essa chance. Ela ficou quieta por um tempo longo. Miguel encostou a cabeça no ombro dela, bocejando. E se não der certo? Se não der certo, pelo menos a gente tentou. Mas se der certo... Daniel parou.
Se der certo, Lúcia, você pode mudar sua vida e a vida dele. Ela olhou para o filho, para o rostinho pequeno, os olhos fechando de sono de novo. Eu não sei se consigo. Você consegue. Eu vi você cantar ontem. Todo mundo viu. Lúcia sentiu algo subir pela garganta, algo que ela tinha empurrado para baixo por meses. Esperança, medo, vontade de acreditar. Tá, ela disse, quase sem voz. A gente tenta. Daniel sorriu. Não foi um sorriso grande. Foi pequeno, sincero. Ótimo. Amanhã a gente vai no estúdio. Naquela noite, depois que o café fechou, Daniel trouxe mais comida. Arroz, feijão, frango desfiado. Ele sentou com ela na mesinha do quarto, comendo no silêncio. Você tem família? Ele perguntou depois de um tempo. Tinha, mas a gente se afastou. Por quê? Lúcia mexeu no arroz com o garfo. Porque eu engravidei. Porque eu estava com um cara que eles não gostavam. Porque eu não segui o caminho que eles queriam. E o pai do Miguel? Ela parou de comer. Morreu. Antes do Miguel nascer. Daniel não disse nada. Só ficou ali, esperando. Acidente de trabalho. Lúcia continuou. Ele era pedreiro. Caiu. Não teve nem tempo de saber que ia ser pai. Sinto muito. Ela deu de ombros. Eu também. Eles terminaram de comer em silêncio. Daniel recolheu os pratos, mas não saiu logo. Lúcia. Você não precisa passar por isso sozinha. Não mais. Ela olhou para ele. Viu algo nos olhos dele que ela não via há muito tempo. Honestidade, sem julgamento, sem pena, só humanidade. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo. De verdade. Daniel suspirou. Porque faz 3 anos que meu irmão morreu. Overdose. Ele morava na rua há meses e eu não sabia. Quando descobri, já era tarde. Ele parou. Engoliu seco. Eu não consegui salvar ele, mas eu posso ajudar você. Lúcia sentiu os olhos arderem. Ela piscou rápido. Eu sinto muito. Eu também. Eles ficaram ali, sentados no silêncio pesado do quarto pequeno, cada um carregando suas perdas. Mas pela primeira vez, nenhum dos dois estava sozinho com elas. Miguel fez um barulhinho no sono. Lúcia levantou, ajeitou ele na cama, cobriu com o cobertor. Quando ela se virou, Daniel já estava na porta. Amanhã às 10, ele disse. A gente vai pro estúdio. Amanhã às 10. Ele acenou e fechou a porta. Lúcia se deitou ao lado do filho. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu só medo do amanhã. Ela sentiu outra coisa, pequena, frágil, mas real, esperança. Amanhã chegou com barulho de louça batendo na pia do café. Lúcia abriu os olhos. Viu Miguel acordado olhando para o teto. Ele não estava chorando, só olhando, quieto. Ela o pegou no colo e saiu do quarto. Daniel estava preparando o café. Ele virou quando ouviu a porta. Bom dia. Bom dia. Café? Por favor. Ele serviu uma xícara para ela. Lúcia tomou um gole, sentindo o calor descer pela garganta. Miguel mexeu os braços, procurando comida. Tem mingau ali. Daniel apontou para a panela pequena no fogão. Fiz para ele. Lúcia pegou uma tigela, encheu com o mingau morno. Sentou numa das mesas vazias e começou a dar colheradas para Miguel. Ele comeu devagar, bagunçando tudo, mas sem reclamar. Daniel sentou na frente dela com um copo de suco. O estúdio é perto. A gente vai a pé. 10 minutos. Tá. Você pensou em qual música quer cantar? Lúcia parou com a colher no ar. Não. Tem alguma que você gosta? Que você sabe de cor? Ela pensou. Tinha tantas. Músicas da igreja. Músicas que ela cantava para Rodrigo. Músicas que a mãe dela cantava quando Lúcia era criança. Amazing Grace, ela disse. Daniel assentiu. Boa escolha. 1 hora depois eles estavam na rua. Lúcia carregava Miguel no braço, olhando para os lados. A cidade parecia diferente de manhã, menos ameaçadora. Daniel andava ao lado dela, sem pressa. O estúdio ficava no 2º andar de um prédio velho. Escada estreita, porta de madeira com tinta descascada. Daniel tocou a campainha. Um homem abriu.
Alto, magro, tatuagens nos braços. E aí, parceiro? E aí, Caio? Essa é a Lúcia. Caio olhou para ela, depois para Miguel. Beleza, entra. O estúdio era pequeno, equipamentos empilhados, cabos por todo lado, um sofá velho no canto, mas tinha uma cabine com vidro grosso e um microfone pendurado no centro. Senta ali, Caio apontou para o sofá. Vou preparar tudo. Lúcia sentou com Miguel no colo. Ele olhava para tudo, fascinado com as luzes piscando nos equipamentos. Daniel ficou em pé ao lado dela. Fica tranquila, a gente faz no seu tempo. 15 minutos depois, Caio acenou da cabine de controle. Pronto. Lúcia entrou na cabine. O silêncio era estranho, abafado. Ela ficou em frente ao microfone sem saber onde colocar as mãos. Pode começar quando quiser. A voz de Caio saiu dos fones que ela tinha colocado. Lúcia fechou os olhos. Pensou em Rodrigo, em Miguel, em todas as noites frias na rua, em todas as vezes que ela tinha cantado para não enlouquecer. E começou. A voz dela encheu a cabine, limpa, forte, carregada de tudo que ela não conseguia dizer com palavras. Daniel ficou parado do outro lado do vidro, olhando para ela. Caio parou de mexer nos botões. Quando ela terminou, ninguém falou nada por um momento. Depois, Caio tirou os fones. Caralho, Daniel sorriu. Eu avisei. Eles gravaram mais 2 vezes. Na terceira ficou perfeita. Lúcia saiu da cabine suando, tremendo um pouco. Miguel estava dormindo no sofá, enrolado no casaco de Daniel. Posso ouvir? Ela perguntou. Caio apertou play. A voz dela saiu dos alto-falantes. Lúcia ficou ouvindo sem se mexer. Não parecia ela, parecia alguém mais forte, alguém que não tinha desistido. Quando a música acabou, ela limpou os olhos rápido. Ficou boa, ficou incrível, Daniel disse. Os dias seguintes viraram rotina. Lúcia acordava cedo. Daniel trazia café e comida para Miguel. Eles comiam juntos na mesa pequena do quarto ou no café vazio antes de abrir. Depois, ela dava banho no filho. Água morna, sabonete que cheirava a lavanda, toalha limpa. Miguel ria quando ela lavava o cabelo dele. Era a primeira vez que Lúcia o via rir de verdade. Ela também tomava banho demorado. Lavava o cabelo 2, 3 vezes. Ficava debaixo da água até a pele ficar vermelha. Não por necessidade, mas porque podia. Porque tinha água quente. Porque tinha tempo. Daniel trouxe roupas. Nada novo. Roupas de brechó. Mas limpas, sem rasgos, sem manchas. Uma calça jeans que serviu. 2 blusas. Um moletom grosso. Roupas de bebê para Miguel. Fraldas. Lenços. Você não precisa fazer isso, Lúcia disse quando ele apareceu com mais uma sacola. Eu sei. Sério, você já fez demais. Daniel colocou a sacola na cama. Deixa eu ajudar, Lúcia. Por favor. Ela não discutiu mais. À tarde, Daniel ensinava ela a mexer no computador. Como postar vídeo, como responder comentários, como criar uma conta. Lúcia digitava devagar, lendo cada palavra 2 vezes. As pessoas estão perguntando o seu nome, Daniel mostrou a tela. Estão pedindo para você cantar mais. E o que eu faço? Você responde, você agradece, você mostra que é real. Ela olhou para os comentários. Centenas, milhares. Palavras em português, inglês, espanhol. Pessoas dizendo que choraram, que a voz dela tocou o coração, que queriam ouvir mais. Lúcia não sabia o que sentir. Isso é estranho, ela disse. É, mas é bom também. Caio voltou alguns dias depois com a música mixada. Eles ouviram juntos. Lúcia segurava Miguel, balançando ele no ritmo da própria voz. Daniel ficou em silêncio até o final. A gente posta hoje, ele disse. Hoje? Hoje. Eles gravaram um vídeo curto. Lúcia sentada no quarto pequeno, Miguel no colo, a música tocando ao fundo, sem filtro, sem edição, só ela, o filho e a verdade. Meu nome é Lúcia, essa é minha história. Daniel postou no canal dele, nas redes sociais, em todo lugar que conseguiu pensar. Depois,
Eles esperaram. 1 hora, 2, nada. Lúcia deu banho em Miguel, trocou a fralda dele, fez ele dormir. Quando voltou, Daniel estava olhando para o celular com a boca aberta. O que foi? Ele virou a tela. 50 mil views em 2 horas. Lúcia ficou olhando para o número subindo. 52 mil. 55. 60. Isso é real? É. Ela sentou devagar na cama. E agora? Daniel guardou o celular. Agora a gente espera. E a gente vê no que isso vai dar. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo Miguel respirar ao lado. Pensou em tudo que tinha acontecido na última semana. O café, Daniel, o estúdio, a música, as pessoas. Pensou em Rodrigo, no que ele diria se estivesse ali. Eu avisei que você ia ser famosa. Ela sorriu no escuro, virou de lado, abraçou o travesseiro. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo do amanhã. Não sentiu o peso esmagador da incerteza. Sentiu algo diferente. Sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem ficar bem. Lúcia acordou com o celular de Daniel tocando no corredor. Ela ouviu a voz dele abafada através da porta, animada, rápida. Ele falava com alguém, mas ela não conseguia entender as palavras. Miguel mexeu ao lado dela. Ela colocou a mão no peito dele, sentindo a respiração. Tranquila, segura. A porta bateu de leve. Lúcia, pode entrar. Daniel abriu a porta com o celular na mão. O rosto dele estava vermelho. Você precisa ver isso. Ele se sentou na beirada da cama e abriu o vídeo. O número de visualizações piscava no topo da tela. 3 milhões. Lúcia piscou. Isso tá errado. Não tá. É real. 3 milhões em 4 dias. Ele rolou a tela para baixo. Comentários enchendo a página. Centenas por minuto. Ela canta melhor que muito artista famoso. Chorei do começo ao fim. Que voz é essa, meu Deus? História linda. Força, Lúcia. Lúcia leu em silêncio. Cada palavra parecia irreal. Como se estivessem falando de outra pessoa. Tem mais, Daniel disse. Ele abriu outra aba. 2 portais de notícia falaram sobre você. Um programa de televisão quer te entrevistar. O quê? É sério. Eles mandaram mensagem hoje de manhã. Lúcia pegou o celular dele. Leu a mensagem. Palavras formais. Convite oficial. Data sugerida. Eu não posso fazer isso. Por que não? Porque eu não sei fazer isso. Eu não sei falar na televisão. Você só precisa ser você. Contar sua história. Ela devolveu o celular. Eu não sei. Daniel guardou o aparelho no bolso. Tá bom. A gente pensa nisso depois. Mas, Lúcia, isso é grande. Maior do que a gente imaginou. Ela assentiu, mas não disse nada. Nos dias seguintes, o número só cresceu. 5 milhões. 8. 10. O vídeo apareceu em páginas internacionais. Gente de outros países comentando em inglês, espanhol, francês. Lúcia tentava ler os comentários, mas tinha demais. Daniel criou uma conta para ela. Instagram. As mensagens começaram a chegar. Centenas por dia. A maioria eram elogios. Pessoas dizendo que ela inspirava, que a voz dela era um presente, mas nem todas eram assim. Aposto que é mentira, tudo armado. Ela nem parece tão pobre assim. Roupa limpa, cabelo arrumado, fake. Explorando a própria miséria para ganhar views. Triste. Alguém investigou se essa história é verdade? Porque eu duvido. Lúcia leu esses também, devagar. Cada palavra apertando algo dentro do peito. Não liga para isso, Daniel disse quando ela mostrou para ele. Sempre tem gente assim. Faz parte. Mas e se eles tiverem razão? Razão sobre o quê? Que eu não mereço isso, que eu tô enganando todo mundo. Daniel parou o que estava fazendo e olhou para ela. Lúcia, você dormiu na rua com um bebê nos braços. Você passou fome. Você cantou numa calçada pedindo qualquer coisa. Como é que você está enganando alguém? Ela desviou o olhar. Eu não sei, mas parece errado. Não é errado.
É justo. Mas a sensação não saiu. À noite, Lúcia ficava acordada lendo comentários. Os bons e os ruins. Os ruins grudavam mais, entravam fundo, faziam ela questionar tudo. Será que vão descobrir que eu menti para a família? Será que vão achar o Rodrigo e dizer que ele não morreu daquele jeito? Será que vão tirar o Miguel de mim porque eu não tenho onde morar de verdade? As perguntas não paravam. Uma semana depois, alguém postou um vídeo respondendo ao dela. Uma mulher com milhões de seguidores. Ela falava para a câmera com voz firme. Vocês precisam parar de romantizar a pobreza. Isso não é inspirador, é exploração. Essa mulher está sendo usada para gerar views e dinheiro, e vocês estão comprando. O vídeo viralizou também. 2 milhões de views em um dia. Os comentários dividiram. Metade defendendo Lúcia, metade concordando com a mulher. Ela tem razão, isso é marketing de sofrimento. Não é justo usar o bebê para ganhar atenção. Cadê a prova de que ela realmente morava na rua? Daniel tentou acalmar ela. Isso vai passar. É polêmica. As pessoas esquecem rápido. Mas Lúcia não esqueceu. Ela começou a sair menos do quarto. Passava o dia inteiro deitada com Miguel, olhando para o teto. Não cantava mais. Não comia direito. Só ficava ali, presa dentro da própria cabeça. E se eles tiverem razão? E se eu não for boa o suficiente? E se tudo isso for só pena? Daniel bateu na porta numa terça à tarde. Lúcia, abre. Ela não respondeu. Por favor. Ela se levantou devagar, abriu a porta, uma fresta. Daniel tinha uma sacola na mão. Comprei umas coisas para o Miguel e trouxe comida para você. Obrigada. Ela pegou a sacola e tentou fechar a porta. Daniel segurou. Você tá bem? Tô. Não tá. Eu vejo que não tá. Lúcia soltou a maçaneta. Eu não aguento mais, Daniel. Os comentários, as pessoas falando que é mentira, que eu tô enganando todo mundo. Você não tá enganando ninguém. Mas e se eu tô? E se eu não mereço nada disso? Daniel entrou no quarto e fechou a porta. Ele ficou de frente para ela. Lúcia, olha para mim. Ela olhou. Você merece, você sempre mereceu. O que aconteceu com você foi injusto. Mas isso aqui, isso é a vida te devolvendo um pouco do que tirou. Lúcia balançou a cabeça. Eu não consigo acreditar nisso. Então acredita em mim. Ela ficou quieta. Miguel começou a chorar no fundo do quarto. Ela foi até ele, pegou no colo, balançou devagar. Ele parou de chorar, mas ficou inquieto. Eu preciso sair daqui. Ela disse quase num sussurro. Sair para onde? Não sei, mas eu não posso ficar. Eu não posso continuar com isso. Daniel deu um passo para frente. Lúcia, não faz isso. Eu preciso. Você vai para onde? Com o Miguel? Voltar para a rua? Ela não respondeu. Naquela noite, depois que o café fechou, Lúcia esperou o silêncio tomar conta do prédio. Ela juntou as poucas coisas que tinha. Roupas, fraldas, o cobertor velho de Miguel. Colocou tudo numa sacola. Pegou o filho no colo, abriu a porta devagar. O corredor estava escuro. Ela caminhou em silêncio até a saída dos fundos. A rua estava vazia, fria, familiar. Lúcia respirou fundo e começou a andar. Lúcia caminhou por 20 minutos antes de perceber que não sabia para onde estava indo. As ruas estavam desertas, frio cortando o rosto. Miguel dormia no braço dela, embrulhado no cobertor. Ela apertou ele mais perto do peito e continuou andando. A estação de ônibus apareceu 3 quarteirões depois. Luzes fracas, bancos de metal enferrujado. 2 pessoas esperando, afastadas uma da outra. Lúcia sentou no canto mais escuro e colocou a sacola no chão. Olhou para o painel de horários. Não importava qual ônibus. Qualquer um servia. Só precisava sair dali. Lúcia! Ela virou a cabeça rápido. Daniel estava parado a 5 metros de distância, sem casaco, respirando rápido. Ele tinha corrido. Como você me achou? Eu te vi saindo. Te segui. Ela virou o rosto. Volta pro café, Daniel. Eu já decidi. Decidiu o quê? Voltar pra rua? Decidi parar de fingir que eu posso ter uma vida diferente.
Daniel deu alguns passos para frente. Sentou no banco ao lado dela, mas deixou espaço entre os dois. Você não tá fingindo nada. Tô sim. Eu tô fingindo que mereço aquele quarto, aquela comida, aquelas roupas. Tô fingindo que as pessoas gostam da minha voz de verdade e não só porque sentem pena de mim. Ninguém sente pena de você. Lúcia deu uma risada sem humor. Todo mundo sente. Você também. Daniel ficou quieto por um momento. Um ônibus passou sem parar. O barulho encheu o silêncio e depois sumiu. Você quer saber a verdade? Ele disse, olhando para frente. Eu não sinto pena de você. Eu sinto raiva. Lúcia virou para ele. Raiva. Raiva de você estar jogando tudo fora. Raiva de você estar deixando essas pessoas aleatórias da internet decidirem quem você é. Raiva de você não conseguir ver o que eu vejo. E o que você vê? Daniel finalmente olhou para ela. Eu vejo uma mulher que sobreviveu, que protegeu o filho dela quando não tinha nada, que cantou numa calçada porque era a única coisa que ela sabia fazer, e que tem uma voz que faz as pessoas pararem e sentirem alguma coisa de verdade. Lúcia desviou o olhar. Isso não muda nada. Muda tudo. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Eu passei a vida inteira sendo invisível. E agora, de repente, todo mundo está olhando. E eu não sei como ser vista. Eu não sei como não decepcionar. Você não precisa saber. Você só precisa ser você. E se eu não for o suficiente? Daniel respirou fundo. Ele passou a mão pelo cabelo, olhou para o céu escuro. Quando o meu irmão morreu, ele começou devagar. Eu passei meses me culpando, achando que se eu tivesse procurado ele, se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse forçado ele a aceitar ajuda, ele estaria vivo. Lúcia ficou quieta, ouvindo. Eu entrei em depressão. Fechei o café por 2 meses. Não atendia telefone. Não saía de casa. Achava que eu não merecia continuar vivendo quando ele não pôde. Ele parou. Engoliu seco. Até que um dia, uma amiga apareceu na minha casa. Arrombou a porta. Me arrastou para o banho. Me fez comer e disse uma coisa que eu nunca esqueci. O quê? Daniel olhou para ela de novo. Ela disse, você não é sua dor. Você é o que você faz com ela. Lúcia sentiu algo apertar na garganta. E o que você fez? Eu abri o café de novo. Comecei a ajudar gente na rua. Doava comida. Conversava com quem precisava. Não porque isso ia trazer meu irmão de volta, mas porque era a única coisa que fazia sentido. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. E quando eu te vi cantando naquela calçada, Lúcia, eu vi ele. Vi o que ele poderia ter sido se alguém tivesse dado uma chance para ele. E eu não ia deixar você sumir também. Lúcia sentiu os olhos encherem. Ela piscou, mas não adiantou. As lágrimas desceram quentes pelo rosto. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou. Eu sei. Medo de falhar, medo de perder o Miguel, medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Não é um sonho, é real, e você não está sozinha nisso. Miguel mexeu no braço dela. Abriu os olhos devagar, olhou ao redor. Não chorou. Só ficou ali, quieto, sentindo o frio. Lúcia olhou para o filho, para o rostinho pequeno, para os olhos que confiavam nela sem questionar. Eu não quero que ele cresça com vergonha de mim, ela disse, a voz falhando. Ele não vai. Ele vai crescer orgulhoso, porque a mãe dele não desistiu. Lúcia limpou o rosto com as costas da mão. E se eu não conseguir? Você consegue, mas não sozinha. Deixa eu te ajudar, deixa as pessoas te ajudarem. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Um carro passou devagar pela rua. Uma mulher saiu da estação com uma mala pequena. O vento soprou frio. Eu não sei como fazer isso, Lúcia disse finalmente. Fazer o quê? Aceitar ajuda, confiar, acreditar que eu mereço. Daniel se virou totalmente para ela. Você não precisa acreditar agora. Você só precisa tentar, um dia de cada vez. Lúcia olhou para ele. Viu cansaço no rosto dele, preocupação, mas também algo mais, algo que ela não via em ninguém há muito tempo. Esperança.
Não esperança nele mesmo, esperança nela. Um dia de cada vez. Ela repetiu baixinho. Isso. Miguel bocejou. Lúcia ajeitou o cobertor ao redor dele, protegendo do frio. E se eu voltar e não der certo? A gente tenta de novo. E se as pessoas continuarem falando? Deixa elas falarem. Lúcia respirou fundo. Sentiu o ar gelado entrando nos pulmões. Sentiu o peso de Miguel no braço. Sentiu o banco frio embaixo dela. Sentiu que tinha uma escolha. Desistir ou tentar. Ela se levantou devagar. Pegou a sacola do chão. Daniel levantou também, esperando. Eu volto, ela disse. Mas só porque você é chato demais para desistir de mim. Daniel sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas real. Eu sou mesmo. Eles caminharam de volta em silêncio. As ruas ainda estavam vazias. O frio ainda cortava. Mas parecia diferente agora. Menos ameaçador. Menos solitário. Quando chegaram no café, Daniel abriu a porta dos fundos. Lúcia entrou primeiro. Foi direto para o quarto. Colocou Miguel na cama, cobriu ele com o cobertor. Daniel parou na porta. Você precisa de alguma coisa? Lúcia se virou para ele. Preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Se eu começar a desistir de novo, você não deixa. Daniel assentiu. Prometo. Mesmo que eu fique irritada. Mesmo assim. Mesmo que eu diga que quero ir embora. Mesmo assim. Lúcia soltou o ar devagar. Tá bom. Daniel saiu e fechou a porta. Lúcia se deitou ao lado de Miguel. Fechou os olhos. E pela primeira vez, ela não tentou empurrar o medo para baixo. Ela deixou ele existir, mas não deixou ele vencer. 3 meses depois, Lúcia estava de pé no palco pequeno do mesmo café onde tudo tinha começado. As mesas estavam cheias. Gente sentada, em pé, encostada nas paredes. Daniel tinha avisado que seria assim, que as pessoas iam querer ver ela pessoalmente. Mas Lúcia não tinha acreditado de verdade. Até agora. Ela segurava o microfone com as 2 mãos. Miguel estava no colo de Daniel na primeira mesa, usando uma roupinha limpa, o cabelo penteado. Ele comia pedaços de banana, sorrindo para todo mundo que olhava. Boa noite, Lúcia disse. A voz saiu mais firme do que ela esperava. As conversas pararam. Todos olharam para ela. Eu não sei fazer discurso, mas eu queria agradecer por estarem aqui, por acreditarem. Ela parou, respirou. Há 3 meses, eu estava ali fora pedindo para alguém segurar meu filho enquanto eu cantava. Eu não sabia se ia conseguir comer naquele dia. Não sabia onde ia dormir. Silêncio total. Hoje, eu sei. E isso é por causa de vocês. Alguém bateu palmas. Outros se juntaram. Lúcia esperou o barulho baixar. Essa primeira música é para todo mundo que já se sentiu invisível. Ela fechou os olhos e cantou. A voz preencheu o espaço pequeno do café, cada nota carregada de tudo que ela tinha vivido. As pessoas não tiravam os olhos dela. Algumas choravam em silêncio. Outras seguravam as mãos de quem estava ao lado. Quando a música terminou, ninguém se mexeu por 3 segundos. Depois, o café explodiu em aplausos. Lúcia abriu os olhos. Viu Daniel levantando, batendo palmas com Miguel no braço. Viu a moça que tinha segurado Miguel naquele dia, chorando na segunda mesa. Viu estranhos de pé, sorrindo para ela. E sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Pertencimento. Depois do show, as pessoas fizeram fila para falar com ela, pedindo foto, pedindo autógrafo, contando suas próprias histórias. Lúcia ouvia cada uma, segurava as mãos delas, agradecia. Uma mulher mais velha esperou até o final. Minha filha morava na rua também, ela disse, a voz tremendo. Ela morreu ano passado. Mas quando eu te ouvi cantar, eu senti ela perto de mim. Lúcia abraçou a mulher. Ficaram ali, paradas no meio do café quase vazio, 2 estranhas dividindo a mesma dor. Quando a última pessoa saiu, Lúcia se sentou na cadeira mais próxima. Miguel já estava dormindo no carrinho que Daniel tinha comprado. Um carrinho de segunda mão, mas com rodinhas que funcionavam.
Você foi incrível, Daniel disse sentando ao lado dela. Eu tremi o tempo todo. Ninguém percebeu. Ela sorriu cansada. Obrigada por tudo. Para de agradecer. Nunca. O apartamento ficava a 15 minutos do café. Um quarto e sala no terceiro andar de um prédio velho, sem elevador, com infiltração na parede do banheiro. Mas era dela. Daniel tinha ajudado com o primeiro aluguel. Lúcia pagou o segundo com o dinheiro das primeiras apresentações. Não era muito, mas era dela. Ela entrou, acendeu a luz. Sofá-cama no canto, berço pequeno perto da janela, fogão de 2 bocas, geladeira que fazia barulho estranho. Mas tinha a porta que trancava, tinha água quente, tinha segurança. Lúcia deitou Miguel no berço. Ele nem acordou. Ela ficou ali, olhando para ele dormir, tocando o rosto dele de leve. A gente conseguiu, ela sussurrou. Na semana seguinte, uma jornalista veio entrevistar ela no café. Mulher jovem, simpática, com gravador pequeno. Como você descreveria esses últimos meses? Lúcia pensou antes de responder. Assustadores e lindos. Você imaginava que sua vida ia mudar assim? Não. Eu só queria sobreviver. Agora eu quero viver. A entrevista saiu 3 dias depois num portal grande. As visualizações explodiram de novo. Mais comentários, mais mensagens. Mas dessa vez, Lúcia não leu todos. Ela escolhia os que queria ver. Ignorava o resto. Daniel recebeu a primeira oferta de uma gravadora independente na sexta-feira. Contrato de 3 músicas. Nada grande, mas real. Você quer aceitar? Ele perguntou. Lúcia segurava o papel, lendo cada linha devagar. Eu quero, mas com uma condição. Qual? Você continua sendo meu empresário. Daniel piscou. Eu nem sou empresário. Você é agora. Ele riu. Foi a primeira vez que Lúcia ouviu rir de verdade desde que se conheceram. Tá bom, a gente faz isso juntos. A primeira música saiu 1 mês depois. Nada de produção cara, nada de videoclipe elaborado, só Lúcia cantando no estúdio de Caio, com Miguel brincando no fundo. Em 1 semana, tinha 500 mil de streams. Lúcia checou o número no celular 3 vezes. Não parecia real. É real. Daniel disse quando ela mostrou para ele. 500 mil de pessoas? 500 mil de pessoas. Ela guardou o celular. Pegou Miguel no colo. Ele tinha crescido. Estava mais pesado, mais saudável. Ria mais. Dormia melhor. A gente tá bem, ela disse, mais para si mesma do que para Daniel. Vocês estão... Lúcia olhou pela janela do café. Viu a calçada onde tinha cantado pela primeira vez. Viu as pessoas passando, apressadas, sem olhar para cima. Ela tinha sido uma delas. Invisível, desesperada, sozinha, mas não era mais. 2 anos depois, Lúcia entrou no salão com Miguel pela mão. Ele tinha 3 anos agora. Andava sozinho, falava frases inteiras, perguntava sobre tudo. Mãe, é aqui? É aqui. O lugar era simples. Paredes brancas, algumas cadeiras dobráveis, um palco pequeno no fundo. Mas era dela. Bem, não só dela. Era de todas elas. O projeto tinha começado 6 meses atrás. Lúcia usou parte do dinheiro das apresentações para alugar o espaço. Daniel ajudou com o resto. A proposta era simples: acolher mães em situação de rua que tivessem algum talento artístico, dar abrigo temporário, comida, apoio e, mais importante, dar oportunidade. 3 mulheres estavam esperando. Uma com um violão velho, outra com um caderno cheio de poesias, a terceira com uma criança no colo, não mais que 6 meses. Bom dia, Lúcia disse. Elas responderam baixo, desconfiadas. Lúcia reconhecia aquele olhar. Tinha sido o dela não faz tanto tempo. Vocês vieram pelo anúncio? As 3 acenaram. Ótimo, vamos conversar. Elas sentaram em círculo. Lúcia ouviu cada história, cada dor, cada razão que tinha levado elas até ali. Não interrompeu, não julgou, só ouviu. Quando terminaram, ela falou: Eu sei como é, eu passei por isso.
E eu sei que é difícil acreditar que alguém quer ajudar de verdade. Mas eu quero, e a gente vai fazer isso juntas. A mulher com o violão limpou os olhos. Obrigada. Nos meses seguintes, o projeto cresceu. Mais mulheres, mais histórias, mais talentos escondidos pela miséria. Lúcia organizava apresentações pequenas, gravava vídeos, divulgava nas redes sociais. Algumas delas conseguiram trabalho, outras voltaram para a família. Uma assinou contrato com uma editora para publicar seus poemas. Lúcia não salvou todas. Algumas desistiram, outras sumiram, mas as que ficaram, mudaram. Daniel continuava ao lado dela, empresário oficial agora. Ele gerenciava a agenda, negociava contratos, cuidava da parte burocrática. Lúcia cuidava da música e de Miguel. O menino crescia rápido, saudável, curioso, amado. Ela o levava para as apresentações. Ele ficava nos bastidores, desenhando, brincando, ouvindo a mãe cantar. Quando eu crescer, vou cantar igual a você, ele disse uma noite. Lúcia sorriu. Você vai cantar do seu jeito. E vai ser lindo. Numa tarde de sábado, Lúcia estava organizando o salão para a apresentação da noite, quando uma mulher apareceu na porta. Jovem, magra, com uma menina pequena nos braços. Aqui é o projeto da Lúcia? É, entra. A mulher entrou devagar. Olhou ao redor. Eu vi no Instagram que você ajuda mães que estão passando por dificuldade. Ajudo. A mulher respirou fundo. Eu tenho uma filha, e eu sei tocar violão. Aprendi sozinha, mas eu perdi meu emprego, perdi minha casa. E agora... Ela parou, a voz falhou. Lúcia se aproximou. Você quer participar da apresentação hoje à noite? A mulher piscou. Eu posso? Pode, se você quiser. Ela olhou para a filha, depois para Lúcia. Mas eu não tenho com quem deixar ela. Lúcia estendeu os braços. Pode me dar, eu seguro. A mulher hesitou. Depois entregou a criança. Obrigada. Ela pegou o violão que estava encostado na parede, ajustou as cordas, respirou fundo e tocou. Lúcia ficou parada, balançando a menina devagar, ouvindo a música preencher o salão vazio. Ela fechou os olhos e lembrou de tudo. Da calçada fria, do medo, da fome, da voz que salvou ela quando nada mais podia. Quando a mulher terminou, Lúcia abriu os olhos. Você é muito boa. A mulher deu um sorriso pequeno, envergonhado. Obrigada. Lúcia devolveu a criança. Ficaram ali, duas mães, duas sobreviventes, olhando uma para a outra com entendimento que não precisava de palavras. Bem-vinda, Lúcia disse. Naquela noite, quando as luzes se apagaram e o salão se encheu de pessoas, Lúcia subiu no palco com Miguel ao lado. Ela olhou para a plateia. Viu rostos conhecidos, rostos novos. Viu a mulher do violão sentada na frente, segurando a filha. Viu esperança onde antes só havia desespero. A música me salvou, Lúcia disse no microfone. E agora eu uso ela para salvar outras pessoas. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece ser ouvido. Ela pegou o microfone com as duas mãos e cantou. A música pode ser muitas coisas. Entretenimento, arte, profissão. Mas para quem não tem mais nada, a música é a ponte. A ponte entre o desespero e a esperança. Entre o silêncio e a voz. Entre estar perdido e ser encontrado.